Uma das fases mais interessantes da formação da nossa personalidade, a gente sabe, é na nossa pré-adolescência. A personalidade, a gente sabe também que ela começa a se formar aos 3 anos, com aquele senso de identidade, e que ele vai se estendendo, se firmando até os 7 anos, a raiz da nossa personalidade. Por isso que o ambiente é muito importante, onde as crianças vivem. O que você fala é muito importante. Eles são verdadeiras esponjas para absorver a informação. Eles vão imitar você, repetir o que você fala. Você sabe muito bem disso, quem tem filhos. Quem é professor, então, sabe que é assim que funciona com todos, praticamente. Mas existe uma fase que você começa a ficar mocinho ou mocinha. É uma fase muito importante também na formação da nossa personalidade. São as ramificações. Eu digo que até os 7 anos a gente tem um tronco. E depois ele vai se ramificando, mas a partir desse tronco. Você não perde essa linha mestra da sua personalidade, mas ela vai criando ramos e outros galhos, etc., o que vai divergindo um do outro. Pessoas com o mesmo perfil de personalidade, eles tendem a uma raiz única, porém eles se apresentam de formas diferentes. E quanto mais o ambiente vai mudando, a gente vai se moldando, se ajeitando, e as nossas máscaras vão sendo construídas a partir lá do nosso ego, que ele vai dizendo, opa, vou construir uma máscarazinha aqui, porque eu não estou agradando muito, e assim por diante. E nesse período da gente ter 12 anos, ou 11 anos, 13 anos, que quer pertencer à turma, eu queria usar um texto do filósofo Olavo de Carvalho, que ele fez em 1998, chamado O Imbecil Juvenil. Esse imbecil juvenil nada mais é do que a história que ele reporta de como foi o processo dele no início da sua juventude, vamos dizer assim, da sua pré-adolescência e adolescência, para entrar na turma, para ser engajado. E ele rejeita a maioria das ideias que todos nós tivemos quando nós entramos, ou rejeitou as situações pelas quais a maioria de nós passou também quando entrou na turma. Essa entrada nos grupinhos, ela não é assim como se fosse uma luva legal que encaixa ou uma camisa feita sob medida. É um verdadeiro ritual de aceitação. E isso mexe com a nossa personalidade, desenvolve várias máscaras. A ideia que ele tenta passar para a gente é que é uma mentira aquela celebração da juventude como uma época de rebeldia, de independência e de amor à liberdade. Todo mundo diz assim, quando a gente é jovem, se torna rebelde, é uma espécie de independência, você fica com seu ego inflado, a gente sabe o que isso significa, acha que pode tudo, né? Eu sou jovem, as pessoas também enaltecem os jovens, né? É uma época fantástica, muito conhecida como época de rebeldia. Só que, para você entrar nesses grupos, quando você se dá conta, não é assim, oi, tudo bem, você vai chegando e vai agradando, e vai conversando com um, conversando com outro e tal. Existe um verdadeiro ritual para que você seja aceito. Então, ele diz, inclusive, que ele se sentiu muito impressionado com o espírito de rebanho que as pessoas têm. Porque se você quer ser aceito, você tem que reproduzir mais ou menos o que aquele grupo faz. Tem as mesmas ideias, os mesmos gostos, sob pena de você não ser aceito e cair no isolamento, as pessoas ficarem excluindo você. Então você tem que aderir à voz corrente dos grupos, ou do grupo. E como você tem uma ânsia de se sentir igual e aceito pela maioria, você tem que ter a disposição de ceder a tudo, em troca de uma vaguinha no grupo dos sujeitos bacanas, ou das meninas legais, ou das meninas disputadas, enfim, seja qual for o tipo de grupo. E ele diz assim, o jovem, ele é verdade, ele se rebela muitas vezes, nesse período chamado de rebeldia, contra os pais e os professores. Mas por que ele não se torna rebelde com o grupo, tentando impor determinadas condições para ele ser aceito? Mas é porque ele sabe que, no fundo, quem está do lado dele e que jamais vai revidar as agressões são os pais e os professores. Então a corda estoura no lado mais fraco. A rebeldia nunca está com os seus pares. Aqueles rituais de aceitação, você é obrigado a se engajar
aceitando determinadas condições do grupo, que não estão numa lista, que você não tem que assinar nada, mas você percebe isso, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de você ouvir música, os lugares onde você vai e tal. Essa rebeldia, de fato, acontece com os professores e com os pais. São aqueles que estão sempre do lado deles, a corda mais fraca. Esse grupo, ele não te protege. É uma massa de pessoas que te recebe sendo um novato com desprezo e com hostilidade, muitas vezes. E, desde logo, você sente a necessidade de se adaptar, se enquadrar, de obedecer para você não ser isolado. Porque a pior coisa do mundo é um grupo de pessoas conversando assim, apontando para você quando você é jovem, fazendo fuxico de você, olhando você de longe assim. Você se sente um lixo. E ele diz assim, esse é um reino dos mais fortes, dos quais eles são dos mais descarados, porque há uma crueldade em cima da fragilidade do recém-chegado, que impõe provações e exigências antes de aceitá-lo como membro daquele grupo. Como eu disse, não é um documento que você assina, não é uma lista de requirements, de requisitos, mas existe isso. Eu me lembro muito bem na escola. Acho que todos vocês lembram de uma certa forma. E muitas vezes você passa por humilhação, porque se você tenta se rebelar contra o grupo, contra alguma imposição do grupo, você é trouxa, você é babaca, você é nerd, você é isso, você é aquilo, porque você não aceita determinada coisa, você tem uma perspectiva de rejeição e de isolamento, que a maioria dos jovens não querem. Ao contrário, eles querem se agrupar como uma tribo, se engajar. E ele ainda diz assim, para você não ser devolvido para casa, humilhado, para os braços da sua mãe, você tem que ser aprovado num exame que exige de você menos coragem do que flexibilidade. O que ele quer dizer é que você não chega num grupo se impondo. Você chega no grupo se você for flexível. Não precisa ter coragem. Muito pelo contrário, tem que se dobrar às exigências do grupo. Uma capacidade de você ir se amoldando aos caprichos da maioria. Vamos todos naquele determinado lugar. Você quer ir num outro, você fala, nossa, aquilo é muito babaca. Vamos todos assistir o filme X. Você pensa, nossa, que treco bobo. Se você não for, você é jogado de lado. Vão dizer um monte de coisas de você. Você não quer. Então, ele conclui que o ingresso custa muito caro, porque você deve, desde logo, aprender a ter o vocabulário correto, os gestos, os olhares, e que a mínima falha te expõe ao ridículo. Tem um linguajar, seja ele nas roupas, na gíria, nas ideias, enfim. Você tem que aprender tudo isso muito rápido. E o modo de aprendizado é sempre na base da imitação. Quando a gente fazia quando era bebezinho. Você tem que imitar os caras, você tem que imitar as meninas. E sem questionamentos. Por que vocês gostam disso, que é um negócio tão besta? Por que vocês vão àquele lugar que é um lugar que não tem nada a acrescentar a nós? Por que vocês se vestem dessa forma que é tão feio? Por que se é tão feio? Não, você não pode questionar nada no grupo, sob pena de você ser colocado de lado. Segundo ele, isso custa um alto investimento psicológico. E você, muitas vezes, ao ser submetido a essas provas, a esses rituais todos, e às vezes nem sempre você se sente totalmente engajado, você acaba despejando o seu ressentimento e a sua revolta contra o grupo em casa, e não contra o grupo. Você não vai contra o grupo. Sua mãe está dizendo, puxa vida, você vai naquele lugar horroroso, tal, aquilo é perigoso, etc. E você se rebela contra ela, e não com o grupo que vai naquele lugar perigoso. Então esse rancor acaba se voltando para a direção menos perigosa. A sua rebeldia vai para o lado menos perigoso, que é exatamente a sua família, que é o bode expiatório providencial de todos os fracassos do jovem no seu rito de passagem. Eu acho muito interessante porque eu nunca tinha lido algo parecido assim, mas ele condensa muito bem esse período da nossa vida. Segundo ele, é uma inversão muito cruel, porque a culpa das suas humilhações não são atribuídas àqueles que se recusam a te aceitar como homem ou como mulher, mas àqueles que te aceitam como criança, que é a sua família. Você vai ser uma eterna criança, muito embora eles não te tratem como uma criança. Mas lá você quer ser o homem que você não é, a mulher que você não é ainda, ou uma pessoa formada que você não é, e a bomba estoura para a família, que são aqueles que te tratam como uma pessoa exatamente em formação. E ele diz assim, que em resumo, a rebeldia do adolescente
é o amor ao mais forte que o despreza e o desprezo pelo mais fraco que o ama. E ele fala uma coisa muito interessante, que eu quero aproveitar e registrar, que ele diz assim, que a covardia dos adultos, que somos nós, que lhes damos autoridade para mandar e desmandar, eles fazem o que querem dentro da nossa casa, acaba criando crianças que estão sempre um passo à frente na direção do pior. Como nós não impomos limites, como cada vez nós somos mais liberais, seja por falta de tempo, seja por falta de paciência, seja porque você acha que meu filho é meu amigo, não há diferença entre pai e filho, nós somos como irmãos e tal. Ele diz que isso é um erro e eu também considero um erro, porque isso faz com que eles tenham uma sensação de liberdade e de ausência de limites, e se rebelam quando você tenta impor. E ao mesmo tempo, com essa inconsequência, essa falta de limites, eles estão sempre um passo à frente na direção do pior, que são as drogas, dirigir em alta velocidade, que é a bebida, e, enfim, se arrumar confusão em lugares perigosos, se meter com gangues, etc. A conclusão final desse texto chamado O Imbecil Juvenil, do Olavo de Carvalho, ele diz assim: um mundo que confia seu futuro ao discernimento dos jovens é um mundo velho e cansado que já não tem futuro algum. Percebem? Por isso, o que ele quer dizer é que a gente não pode confiar no nosso futuro aos jovens soltos, ao discernimento deles. Eles não têm discernimento. E aí eu pergunto para vocês, quem é que nesse período escolar, lá com seus 11, 12, 13 anos, 14 anos, não sofreu uma pressão muito grande para se engajar no grupo? Abriu mão de coisas pessoais, de gostos pessoais, para acompanhar o grupo. No meu curso em videoaulas, eu passo para os alunos um trecho de um texto de um escritor norte-americano chamado Robert Bly. Ele descreve a ditadura da moda sobre as suas duas filhas, que elas tinham que usar pinturas assim assado, cabelo assim assado, tinta assim assado, roupas assim assado. É uma verdadeira ditadura. Do contrário, vão tirar sarro, vão brincar, vão fazer bullying com você ou vão te deixar de lado no grupo. É terrível isso. Então, a sugestão do Olavo de Carvalho, a qual eu estou alinhado também, é que a gente não pode tirar os olhos dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, porque eles não têm esse discernimento. Filho não pode ser irmãozinho. Mesmo que você tenha um filho e o seu marido foi embora, uma filha, e vocês se julgam irmãs. Isso é muito difícil, porque você não sabe o que você tem em mãos ainda em informação. Eles estão em informação. Como você esteve. A ideia aqui era mostrar para você o que cada um de nós passou. Você deve ter passado por alguma coisa no período de 12, 13 anos na formação da sua personalidade e que se replica até hoje. As nossas experiências também atuais na vida, elas também vão acumulando informações e vão forjando a nossa personalidade. Nossa personalidade nunca está pronta. Nós vamos agregando coisas, agregando experiências. E nesse período pré-adolescente e adolescente, nós incorporamos muitos galhos e muitos ramos, enquanto hoje em dia a gente vai incorporando algumas coisas com mais dificuldade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Nesse período a gente reforça muito a nossa árvore. Essa é a ideia.